O foco aqui hoje é falarmos de projetos pessoais, que é uma das melhores formas, na minha opinião, de ganhar experiência como programador. Se você conseguir fazer um projeto do início ao fim, com certeza você vai se tornar um profissional mais desejado pelas empresas. Então, eu vou te passar aqui 7 fases que você tem que passar para você fazer seu projeto pessoal. A grande barreira para quem está começando na programação é a falta de experiência na área. E tem muito requisitado em anúncios de vaga, né, que você vê por aí. Mas a boa notícia é que você não precisa necessariamente de experiência comprovada em carteira para começar, como é comum na maioria das vagas. Nossa área pertence à área criativa e nela você pode desenvolver o seu portfólio. Isso é, você pode desenvolver projetos pessoais, projetos de cursos livres, técnicos e de faculdade. E até mesmo, se não está na área, ainda tente desenvolver alguma automação ou recurso que vá melhorar o seu trabalho. Nos quesitos de produtividade, por exemplo, né, gerando com isso ganho de tempo e de dinheiro. Mas o foco aqui hoje é falarmos de projetos pessoais, que é uma das melhores formas, na minha opinião, de ganhar experiência como programador. Você pode criar pequenas automações do seu dia a dia, você pode criar sites, você pode criar aplicativos, você pode criar praticamente o que você quiser. É uma das grandes vantagens de se trabalhar em um projeto pessoal é que você vai ganhar experiência completa, de ponta a ponta. Ou seja, você vai ter a ideia, você vai planejar, você vai programar, você vai documentar, você vai testar, você vai publicar, talvez até lançar o seu projeto como um produto. Não é fácil fazer um projeto sozinho, mas é possível e vai fazer toda a diferença para você. Se você conseguir fazer um projeto do início ao fim, com certeza você vai se tornar um profissional mais desejado pelas empresas. Então, eu vou te passar aqui 7 fases que você tem que passar para você fazer seu projeto pessoal. Então, aqui nós temos pelas fases, né? A primeira fase que nós temos aqui no desenvolvimento, principalmente de um projeto pessoal, vamos ver aí a fase 1, que é a ideia. Tudo surge, né, a partir de uma ideia, principalmente se for um projeto pessoal, né? Se for um outro tipo de projeto, você tem pessoas que já teve a ideia e você vai executar a ideia para ela, né? A ideia dela. Né? No nosso caso aqui, nós temos o projeto é nosso, né? Então a primeira fase é a ideia. A primeira coisa, né, é decidir o que vai ser desenvolvido. Muita gente já tem alguma ideia que pode ser elaborada, mas se você não tem ideia ainda, eu vou te passar algumas dicas aqui, né? Então, a primeira delas aqui é buscar inspiração na internet. Eu tenho aqui 2 exemplos, né, que eu vou passar para vocês aqui, de aplicações que você pode utilizar, né, de ideias. Aqui eu tenho o App Ideas, né? Aí o link está aí para vocês na tela, né? Vocês podem acessar aí também para acompanhar. E aí tem aqui top 52 apps aqui de ideias para aqui está 2020, né? Mas você pode aproveitar ainda. Aí você pode ver aqui que tem alguns apps aqui que já até existe, por exemplo, um delivery, né, de comida, por exemplo. Se você pega aqui, apesar que já existe, mas você pode tentar pegar algum algo a melhorar nesse aplicativo, né? E você desenvolver. Aqui não estou dizendo para você, você vai desenvolver o app e você vai ser o dono desse app, o CEO dessa empresa do app. Mas aqui mais a nossa ideia é mais para portfólio, né? Você começar a criar o seu portfólio, ok? Então tem 52 ideias aqui que você pode olhar aqui, né? Que vai servir de inspiração para você. Olha aqui, ó. É muitas ideias aqui, né? Então é bem bacana isso aqui. O outro que eu tenho aqui é o GitHub, né? Que também
os apps de ideias, né? O link está aí para você aí na tela, ok? Então, tem aqui diversos projetos também, ó. Vai desde a calculadora, GitHub Status, né? Aí você pode pensar assim, mas esse é um projeto pequeno, né? Isso aí é muito pequeno para a gente fazer. Comece com projetos pequenos, não pense naquela coisa muito mirabolante, não. É melhor você começar numa coisa pequena e depois você ir ampliando, né? Tranquilo? Então, o segundo ponto aqui é fazer clone de aplicativos que já existem. O hype do momento aí é criar aplicações, né, que já existem. Para mim, é uma ideia boa para você treinar as hard skills, ou seja, habilidades técnicas. Porém, quando se fala de portfólio, é importante ter uma ideia autêntica que traduz o que você pensa. No momento da aplicação, se você coloca no GitHub ou publica no LinkedIn, várias pessoas podem estar publicando a mesma coisa. E isso pode te prejudicar no momento da análise, né, de portfólio por um recrutador. Se você ainda assim quer usar os clones de apps em seu portfólio, ao menos modifique as cores, mude o nome do aplicativo, né? Claro que essa mudança de cores deve ser realizada com cautela, né? Então, se você pega um aplicativo, eu vou fazer um aplicativo do iFood, por exemplo, a cor lá é vermelho. Então, se você vai trabalhar com um app de comida, então você tem algumas cores específicas para comida, né? Não é à toa que existe a teoria das cores, né, que vai trabalhar especificamente com... existe cores para cada área, né, para sentimentos, para as emoções, né? Então, se você nunca ouviu falar das teorias das cores, por exemplo, dê uma pesquisada, né, que você vai ver aí o significado das cores, ok? Então, uma cor tem várias interpretações e, além disso, a combinação precisa ser acompanhada de técnicas, né? Busque inspirações para suas cores e layouts. Então, um site que eu utilizo aqui bastante, né, para inspiração de cor é o Adobe Color. Então, quando eu vou criar alguma coisa, eu uso muito o Adobe Color para pegar essas inspirações. Tranquilo? Vou abrir aqui para vocês. Então, eu tenho aqui como criar uma paleta de cores, né? E aqui eu tenho como explorar, nós vamos visualizar aqui melhor, né? Então, se você está criando um sistema, por exemplo, e um app, então você tem aqui combinação de cores que você pode utilizar, né? Já tem as ideias prontas aqui, as combinações que você pode fazer, que vai gerar lá uma ideia, uma combinação perfeita para você utilizar. No caso aqui, quando eu venho aqui no Create, eu tenho aqui as combinações que você... eu não sei qual cor que eu utilizo com qual que eu devo utilizar aqui. Então, se você escolhe uma cor principal, o nosso caso aqui está na tela é um amarelo, né? Então, com o amarelo aqui, qual que foi a variação dela aqui? Ele fez uma variação aqui com verde, aqui um amarelo mais escuro, né? Um amarelo mais claro. Eu tenho aqui o monocromático, né? A paleta monocromática aqui, que vai fazer mais... Se você pega uma determinada cor, ele vai fazer uma variação dela com sombra, né? Então, eu pego aqui por sombra. Se eu arrasto aqui, por exemplo, olha aqui, o vermelho, ele vai fazer uma variação se você pega um app, por exemplo, se você quer testar isso que eu estou falando aqui, como que eles utilizam isso, então você pode ver se você pega um app vermelho, ele vai justamente fazer essa variação, né? Eles vão utilizar aqui o vermelho, aí vai ter um local para utilizar uma tonalidade mais escura, outro local uma tonalidade mais clara, e para isso, tem alguns botões, por exemplo, que locais de chamar atenção, que eu preciso de colocar um contraste, né? Então, o que vai ter destaque? Se eu colocar aqui vermelho com vermelho, não vai dar destaque aqui, né? Então, eu posso utilizar aqui, procurar uma cor, né, que vá dar o contraste aqui para aparecer os destaques, ok? Então, eu tenho aqui outras cores, aqui fica até mais fácil de fazer o contraste, nesse que eu estou utilizando o vermelho, que de repente eu posso utilizar o amarelo para fazer o contraste no vermelho, ok? Aqui você tem outras complementações que você pode fazer aqui, ó. Isso aqui é muito utilizado quando você tem que
utiliza o vermelho, aí o verde aqui é um complemento, né? É um contraste ideal que você pode utilizar aqui, tranquilo? Isso aqui falando apenas das cores, né? Agora, se eu quero avançar, não, agora eu quero eu tive uma ideia, mas não sei nem como eu começo a estruturar essa aplicação, a aplicação que eu estou fazendo aqui. Então, eu tenho o Dribbble, né? Temos esse site aqui, aí tem com ideias, né, que você pode acessar. Eu quero fazer aqui vou fazer aqui uma aplicação, um blog, né, já estava aqui com o blog aqui, vou ter que deixar o blog aqui, vamos pegar uma ideia aqui. Aqui temos a inspiração, ô Júlio, mas esse layout aqui é pago, eu não quero pagar isso por um layout, eu quero fazer aqui justamente para você ter a inspiração, né? Você já tem uma ideia aqui, né? Ah, posso colocar uma imagem aqui, minha logo vai aqui, você já tem aqui mais ou menos a estruturação de como vai colocar. Eu quero fazer um blog, por exemplo, nesse caso aqui, e eu não tenho ideia do que eu tenho que colocar desde o início até o fim da página, né? Então, se você pega um template desse aqui, né, só para você ter inspiração, aí você fica mais fácil de você criar, ok? Temos também o Pinterest, né, que você pode utilizar. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, nas próximas fases, ok? Tá tranquilo aí? Ficou claro? A terceira, aqui temos um terceiro ponto aqui, né, que é criar uma solução para um problema no dia a dia, né? A gente já viu aqui que nós podemos buscar inspiração aqui, né, daqueles dos apps, né, do GitHub, do App Ideas, né? Você pode fazer o clone, né, como vimos aqui no ponto 2 que eu falei para vocês, né? E eu tenho aqui agora o ponto 3, que é criar uma solução para um problema do dia a dia, né? Quero citar alguns exemplos, primariamente do meu primeiro curso, que era de pedagogia, fiz projetos marcantes utilizando a programação também, né? Meu professor de matemática pediu que fizesse um ábaco de madeira para o ensino de matemática, não deu outra. Como minha habilidade não é madeira, né? Eu fui para o computador e desenvolvi um software que fazia as mesmas funcionalidades do ábaco de madeira. Isso me rendeu um grande reconhecimento lá na faculdade, né? Outro exemplo é do meu curso de engenharia elétrica, onde todo semestre tínhamos que desenvolver algum projeto inovador. Eu desenvolvi juntamente com meus colegas um aplicativo que ajudava as pessoas com deficiências visuais a se locomover dentro do ambiente da faculdade. Isso resultou até em interesse de compra pelo aplicativo. E por último aqui, que eu quero contar para vocês aqui, exemplo de quando eu era projetista, né, de sistemas elétricos, me aventurei também um tempo pela engenharia, né, de projetos de engenharia. Nela, minha cabeça fervilhava, né, diante de tanta habilidade de usar a programação. No decorrer do tempo, eu fui vendo a necessidade de modernizar alguns recursos que antes eram desenvolvidos em planilha, passando-os para uma plataforma web. Dessa experiência, me renderam a primeira oportunidade, né, de trabalhar em um grande projeto, que era o desenvolvimento de uma aplicação desktop para o cálculo de campos eletromagnéticos de uma subestação, né? Então, é só para demonstrar para vocês aqui de como que você pode ter as suas ideias, né? Então, e você não precisa de esperar que você vai estar na frente do computador, na frente do computador que agora vai baixar um espírito de mim aqui, um espírito criativo, e eu vou ter altas ideias. É os momentos mais inusitados que você vai ter essas ideias, né? E aí que você vai executar depois, colocar suas ideias no papel, né? Então, nessa fase de ideia, você vai decidir o que você vai fazer e escrever de 1 a 3 parágrafos explicando o que é a sua aplicação e qual problema ela resolve. Então, o segredo aqui dessa fase é não querer fazer já de uma vez um sistema mirabolante, né, como eu já disse no início. Enorme, cheio de funcionalidade. Comece pequeno e simples.
Faça do início ao fim uma funcionalidade simples e depois repita o ciclo, né, adicionando novas funcionalidades. Para exemplificar essa fase da ideia, vamos desenvolver rapidamente um aplicativo bem simples, mas somente para demonstração de como ter ideias para preencher esse portfólio. De onde me surgiu a ideia? Do nosso aplicativo que nós vamos, que eu vou mostrar para vocês aqui, que nós vamos desenvolver, que estamos desenvolvendo aqui durante o Nodelay. Eu estava querendo, né, ter uma frequência diária de estudos ligados à programação, né, estudar mesmo a programação, e eu queria ter uma frequência disso. Então, eu fui para a internet procurar algum exemplo de calendário de estudos de um profissional de tecnologia que me auxiliasse. Né? Eu queria achar um cronograma, né, que mostrasse assim, ó, tal dia você estuda tal matéria, tem tal aula, tal linguagem, por exemplo, tal recurso da tecnologia. Né? Aí me veio a ideia. Eu encontrei, né, na internet um calendário, até do Guilherme Silveira, da Alura, que recomenda comprar um calendário anual, essas agendas mesmo de papelaria, para anotar o que se tem para estudar todos os dias. Né? Eu achei a ideia interessante e não deu outra. Né? Vou fazer um app. Com o desenvolvimento aí do Nodelay, né, as nossas 8 lives, decidimos que iria ter práticas, né? Isso é mão na massa mesmo. E resolvi desenvolvermos junto o app, que talvez seja útil para você também. Né? Então, com a ideia já pensada, né? Então você vem aqui para o Word e escreve, né? De uma maneira mais simples aqui. Aí você tem aqui, não sei se vocês estão conseguindo visualizar aí. Escrevi, né, o nome da aplicação, o Nodelay Studio, né, e qual que era a funcionalidade desse aplicativo. Um aplicativo, como eu já disse para vocês, né, foi a partir de uma necessidade que eu tive, busquei uma inspiração, né, aí a ideia do cara era fazer a partir de uma agenda, né, mas aí eu queria mais, eu queria além. Então, você vai e anota isso, né, aqui no caso aqui, eu abri o Word e escrevi aqui qual que é as funcionalidades do meu aplicativo. Pode ver que aqui, com 3 linhas, né, eu escrevi as funcionalidades dele, o que a aplicação ia fazer. Você tem que começar do simples, né, reforçando aqui novamente, fazer algo bem simples e depois você vai incrementando as funcionalidades. Né? Então, é o quê? É um aplicativo para auxiliar o estudante de programação a escolher qual aula ele vai estudar. O estudante clica em um botão e o sistema escolhe aleatoriamente uma aula para ele estudar. O estudante pode cadastrar as aulas que ele pretende estudar. Então, de maneira bem resumida aqui, né, para você não esquecer também, tem que anotar. Né? Então, quando passa o outro dia, você fala assim, não, eu tive uma ideia, mas eu não anotei nada. Como que eu faço agora, hein? Eu não consigo lembrar. Então, é importante você ter isso anotado, né? Que daí você vai incrementando. Se você quiser tirar uma ideia com alguém também, o que você acha disso aqui? Né? Da sua família, as pessoas ao seu redor, quiser tirar uma ideia, o que você acha desse programa aqui? Você pode te dar uma ideia também, né? Igual eu com a minha esposa aqui, tive a ideia, o que você acha de colocar aqui mais coisas aqui? Então, ou tirar, né? Às vezes você está viajando demais. Ao invés de você fazer uma coisa simples, você já fala assim, eu preciso desse negócio aqui rápido, eu já quero sistema de autenticação e, né, um monte de coisa. Então, começa simples, senão você desanima. Então, daí, de posse aqui da escrita, né, que vocês escreveu apenas 3 linhas aqui. Nós vamos aqui para a fase 2, ok? Nós vamos ver aqui o flow da aplicação. Antes do layout, né, tudo colorido, que a gente já mostrei para vocês lá, que tem umas ideias mirabolantes, né, os layouts todos perfeitos, aí você já quer partir para desenhar isso, né? Então, antes do layout todo colorido, faça um wireframe da sua aplicação. Aqui você já predispõe as funcionalidades do mesmo, utilizando as técnicas de UX, experiência do usuário. Né? Então, no nosso caso aqui, nós vamos utilizar
uma ferramenta chamada Whimsical, eu vou mostrar para vocês aqui, mas isso pode ser feito no papel também. Pega uma folha lá, um caderno, e começa a rascunhar a ideia, né? Colocar lá a ideia da sua aplicação no papel, e depois você passa para o computador. No nosso caso aqui, da nossa aplicação do Mendeley Studio, eu coloquei aqui no Whimsical. Começamos aqui antes, né, pelo flow da aplicação, né? Aqui, com o Whimsical, você consegue já validar a jornada do usuário pelo sistema, né, através do flowchart. Então, o que nós colocamos? Como já foi dito, né, ó, cadastrar um curso ou livro, cadastrar a aula do curso, inserir o link da aula, né? E aqui, né, na hora de visualizar isso, né, vai sortear o que você vai estudar, de onde vai vir esses dados, do que cadastramos aqui, ok? Então, a ideia também foi rascunhada aqui no wireframe, né? O wireframe aqui, o que é isso aqui? É só o esqueleto, né? É a ideia, você ainda não parte para colocar imagem, tudo colorido, não. É somente a ideia, você vai validar isso. Então, você tem aqui a área da logo, né? Coloquei uma área de imagem aqui, ou um link que, para quando clicar no cadastrar, você para essa tela daqui, né? Aí tem aqui uma ideia aqui de colocar logo, aqui o nome do curso ou livro que você vai estudar, aqui você tem a aula, né, daquele curso, e o link, para quando você clicar no link aqui, ele abrir lá o site onde está o curso, né, a página da aula, onde você tem que estudar. Ah, o livro é um PDF, coloca o link do PDF aqui, né, e você consegue, fica mais fácil para você organizar os seus estudos, isso vai ficar gravado no banco de dados, ok? Então, o Whimsical aqui é bem tranquilo de você fazer seus layouts, né, eu tenho aqui os retângulos aqui foi desenhado, por exemplo, com essas ferramentas aqui, ó, quando você vem e arrasta, então eu já tenho aqui muito fácil de você rascunhar. Ah, eu quero colocar aqui um botão, então você já vai estruturando a sua aplicação, ok? Claro que existem técnicas para isso, né? Na live de amanhã eu vou falar melhor sobre essas técnicas de design, para você organizar o seu layout. Então, eu quero colocar aqui os inputs, né, as caixas para você colocar os seus, entrar com as informações, igual foi feito no formulário ali. Então, é aqui, tranquilo, de você já ir rascunhando a sua ideia, ok? Tá tranquilo, ok? Então, em nosso app, ele segue composto de duas telas e 3 campos para inserção dos dados de assuntos a ser estudados. Aqui você pode perceber que tem tudo que um desenvolvedor full stack precisa saber, que é, no caso, né, iniciar o projeto, desenvolver o front-end, né, que quando saiu da parte de design, aí você vai para a codificação, você vai desenvolver a parte de interface do usuário. Essa parte que a gente viu aqui é a experiência do usuário, né? Então, depois você vai para o front-end, né, que é a parte que você interage, você está no celular e acessando um aplicativo, por exemplo, essa parte é o front-end. E também desenvolver o back-end, né, que é a parte, a regra de negócio, é o que está atrás aí do front-end, né? Trabalhar com banco de dados na nossa aplicação aqui, nós temos aqui recurso que vai permitir nós trabalharmos com banco de dados também, ok? Quando clicar aqui, quando você escrever aqui o nome do curso, a aula, o link, né, e clicar aqui no cadastrar, o que vai acontecer? Isso vai ser armazenado no banco de dados, né? E quando você clicar aqui, o que eu vou estudar? Ele vai sortear um desses cursos ou livro que você cadastrou aqui e vai aparecer essa informação aqui. Tranquilo? Depois disso, né, nesse caso aqui da nossa aplicação, não vou fazer a versão mobile, né, mas pode ser uma boa ideia, e subimos para o servidor, mas nesse caso aqui, vamos deixar só para desktop mesmo, né, o tempo aqui não permite a gente fazer, dá vontade de mostrar tudo aqui, né, mas o tempo é curto, uma hora é muito curto para a gente mostrar tudo
aqui para vocês. Então, nós vamos aqui para a fase 3, ok? A fase 3 é o layout da aplicação, né? Com a ideia na cabeça e criado o flow da aplicação, a próxima coisa que faço, geralmente, é ir para o Figma e desenhar a ideia, né? Posso partir de um projeto do zero, isso é, uma tela totalmente em branco, ou baixar template para o Figma, né? Para você modificar o que você pesquisa no Google, por exemplo, Figma Resource, ele vai te dar templates, né, para você ter inspiração. Vai vir mais ou menos com aquela ideia que a gente viu do Dribble, né, e você já tem todo o esqueleto para você montar em cima desse esqueleto já pronto, né, do template. Então, vou mostrar aqui para vocês o Figma. Olha aqui, aquela mesma aplicação aqui, nós estamos vendo ela aqui, você viu que está só o wireframe, ok? E aqui eu tenho ela no Figma, tranquilo? Olha para você ver. Então, aquela área que eu deixei aqui para a logo, né? Deixei uma área aqui para a logo, deixei aqui uma área de texto, claro, nem todos os aplicativos têm esse layout aqui, né? Mas aí ele permite você desenhar com um layout que você quiser aqui. É muito bacana aqui o Figma para isso, porque antes de você partir para a codificação, é importante você validar para você mesmo, como estamos falando aqui de projeto pessoal, né? Então, é importante você validar para você mesmo a ideia que você está... É isso, às vezes você pensa uma coisa mirabolante, né? Você fala assim, não, vou fazer assim, 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 assim. Mas quando você parte para desenhar aquilo, né? Você rascunhar, você vai tendo outras ideias. Não, isso aqui não vai funcionar, né? E o interessante aqui no Figma é que você, quando você desenha tudo, aqui no caso que você fez, nós fizemos aqui a tela inicial, né? E eu tenho aqui, ó, hoje vou estudar o quê? Então, quando eu clicar no hoje vou estudar, ele vai vir com a informação aqui, ó, o nome do curso, né? E a aula, tranquilo? Tudo isso só apareceu aqui porque foi cadastrado aqui, né? O nome do curso, a aula e o link para quando você clicar aqui, ele vai abrir para você aqui no caso, a aula de introdução à lógica de programação, né, como exemplo aqui. Outro item importante aqui do Figma é isso aqui, ó, porque você pode fazer o protótipo. Olha aqui, quando eu cliquei aqui no protótipo, né, eu já meio que pré-configurei aqui o protótipo da nossa aplicação. Se eu vier aqui e executar esse protótipo, eu consigo já ter uma ideia de como vai funcionar. Eu quero cadastrar, beleza, eu vou clicar aqui no cadastrar, ele vai abrir aqui para mim, né, as caixas para entrada dos dados, né, tem um formulário aqui para você cadastrar. Eu quero voltar, né, no caso aqui está simples, é 2 telas só, mas imagine que se fosse uma aplicação maior, né? Então, você já tem todo o fluxo da sua aplicação. Então, isso aqui não aconteceu do nada, né? Partimos lá do wireframe, fizemos lá toda a parte no Insicle, né? Fizemos essa parte aqui do Insicle, né? O flow da aplicação, o que ia fazer, não parte já diretamente para a codificação, não queime etapas, não. Se você queimar etapas, lá na frente você vai agarrar. Então, já valide tudo isso. Comece por essa etapa aqui, né? Valide tudo. Faça o wireframe aqui, ok? Então, respeite essas etapas aqui, elas são muito importantes. Você fala assim, não, vou perder tempo, eu não quero perder tempo, eu às vezes sou muito ansioso, então eu falo assim, não, eu quero desenvolver aqui isso aqui rápido, e você já parte direto para a codificação, né? Você quer ver o negócio já funcionando já, mas isso não é. Acalme os ânimos, né? E aí você começa a rascunhar isso aqui, vai para o wireframe, rascunhe tudo. A partir daí, depois você vai aqui para o Figma e desenhe, ok? Eu não disse para vocês aqui sobre a paleta de cores, olha aqui para você ver. Eu estou utilizando aqui, foi escolhida aqui uma paleta de cores, ok? E eu estou utilizando ela, olha aqui, o azul foi colocado no fundo, ok? Utilizei aqui um gradiente, utilizando essas cores aqui, né? As 4 cores passando no gradiente aqui da logo,
ok? Aqui, por exemplo, e essas imagens aqui, você desenha? Não. Eu tenho tem um site chamado Andral, né, que você pode baixar, isso aí eu vou falar na live de amanhã, né, onde você pode baixar essas imagens aqui, né, ícones para você colocar no seu layout. Então, fica bem bacana para você estruturar todo o seu layout. Tranquilo? Então, olha aqui. Utilizei, apesar que eu tinha aqui 5 cores, né? O que foi mais utilizado aqui? 2 cores, né? Então, 2 cores sempre são mais utilizadas. No caso aqui, o azul foi colocado no fundo, e para dar um destaque, né? Onde tem um botão aqui? Quantas vezes você já entrou num site, por exemplo, você quase foi embora, porque você não achou o botão? Cadê o botão? Ou, às vezes, um texto que você precisa de ler, aí a pessoa vai colocar um fundo branco com um texto branco, né? Ou a imagem toda colorida e tenta colocar texto no meio daquilo. Não tem como você colocar, ficar visível, né? Não tem como ler. Isso faz parte, né, da experiência do usuário, faz parte do UI, né, que é a interface do usuário. Então, você tem que prestar muita atenção nessa parte das cores, isso aqui está legível, dá para ler, dê para outra pessoa ler também, para outra pessoa ver, tá, isso aqui está claro, né? Às vezes está muito lindo para você, para outra pessoa não está, né? Apesar do projeto ser seu, mas, por exemplo, você vai colocar isso lá no GitHub, igual você viu na live anterior, né? Você vai colocar lá, e você vai colocar os GIFs, né? As telas. Então, se você coloca uma coisa que não chame atenção, né? Então, como que vai chamar a atenção de um recrutador, né, que vai ver a sua aplicação? Tem que ser coisa que dê gosto, né? Quantas vezes que você está passando no shopping, né? Aí você vê está com fome, né? Na hora do almoço, aí você vê aquele banner lá, aí você compra lá a comida pela a imagem que está passando no banner, né? Que você viu lá no banner. Então, aqui é a mesma coisa, você tem que fazer algo que chame a atenção, ok? Então, né, eu mostrei para vocês o layout aqui. Então, quando eu vou começar aqui no caso, eu geralmente começo pela logo, né? A primeira coisa que eu faço aqui é a logo. Então, eu vou para o Illustrator, né? Eu vou para o Illustrator e faço a logo, né? Eu já vou definir as cores da minha aplicação quase que a partir da logo, né? Foi quando eu decidi fazer a logo aqui com essas cores e que eu já defini o fundo da minha aplicação. Porque imagina se eu penso a minha logo de um jeito e a minha aplicação está com a outra cor totalmente diferente, né? Então, eu parto para a logo, né? Eu utilizo, como eu disse, muito o Illustrator, você pode utilizar o Inkscape, ok? É uma ferramenta gratuita que você pode utilizar para fazer seus desenhos, mas se você não quer desenhar também, você pode ir para a internet, pegar ícones, né, que represente a ideia da sua aplicação e você pode utilizar tranquilamente, né? Então, quando eu vou fazer, eu faço a logo primeiramente e depois, o próximo passo, eu vou para a paleta de cores, né? Então, eu tenho aqui, ou junto, né? Porque para eu definir a minha logo, eu tenho que ter a ideia da minha paleta de cores também. Então, as duas caminham mais ou menos juntos aqui, né? Então, no máximo aqui 5 cores, né? Sendo que 2 tem que se destacar mais, né? Com isso feito, né, fica muito mais fácil distribuir o layout do seu aplicativo, dando a ele uma identidade, né? Fala que você, por exemplo, vai em um lugar onde tudo é uniformizado, as cores, né, tem uma identidade, tudo bem identificado. Então, você fica de fácil leitura, fica agradável, né? Uma aplicação também toda bem layoutada, né, com as cores dando destaque para o que você quer apresentar, né, das funcionalidades, isso ajuda muito, né? Então, é importante focar nisso. Na fase 4, eu tenho aqui os requisitos da aplicação, né? Até aí, nós partimos aí, ficamos aí no layout, né? Agora, nós vamos mão na massa, na codificação, né? Então, eu tenho os requisitos da aplicação, eu tenho os requisitos funcionais, o que o usuário deve conseguir fazer na sua aplicação. O usuário deve, no nosso caso aqui, no Delay Study, eu tenho que o usuário deve conseguir cadastrar uma aula para ser estudada,
o usuário deve conseguir visualizar uma aula aleatória para ser estudada. Então, aqui eu já tenho, foi definido aqui, os requisitos, né? Então, os requisitos funcionais. Eu também tenho aqui os requisitos não funcionais, né? São as tecnologias que serão utilizadas. No nosso caso aqui, para esse sisteminha aqui, estamos utilizando aqui o banco de dados SQLite, né? O back-end, né, que é a parte onde a gente codifica a regra de negócio, veio aqui com o Python, utilizando o framework Flex, né? E o front-end foi feito com React. Então, na live de amanhã, eu aguardo vocês, vou mostrar para vocês lá a codificação, né? Como você pode fazer isso, a parte do front-end, toda a parte de codificação do front-end e a parte de codificação do back-end aqui, a integração com o banco de dados do SQLite, né? Você vai ver que foi todo estruturado aqui para esse sistema. Então, para você que está começando e você quer ter um conhecimento de full stack, né, do início ao fim, se você bolar uma aplicação muito grande, você vai ficar perdido, você não vai chegar lá no final, vai ficar desmotivado. Então, se você pega uma aplicação pequena para você desenvolver, você vê ela do início ao fim, né, desde a fase de concepção, da fase de projeto ali inicial, até a fase que nós chamamos de deploy, né, que você vai subir ela para o servidor, né, para todo mundo acessar aí online. Temos também a regra de negócio, né? São regras que servem para definir ou restringir algumas ações, né, dos processos da empresa. O usuário, no caso aqui, só conseguirá visualizar a tela de visualizar uma aula após ter cadastrado pelo menos uma aula. Então, eu tenho uma restrição aqui. Eu só vou conseguir aqui, na minha regra de negócio, eu tenho que colocar isso, né, que eu vou conseguir ver aqui uma aula apenas se for colocado aqui. Porque se eu não fizer essa regra de negócio aqui, eu não defini isso, o que vai acontecer? Hoje vou estudar, eu não coloquei aqui que tem que ter um dado cadastrado aqui para os dados aparecer aqui, vai dar erro, né? A sua aplicação vai quebrar, nós chamamos disso, né? A aplicação quebra, porque você está clicando aqui, não tem nada cadastrado ainda, então isso é uma restrição, né? Uma regra de negócio da nossa aplicação, ok? A partir daí, nós temos aí a fase 5, né? Na fase 5, é implementar o código, né? Então, como eu já disse, vem reforçando isso aí, né? Comece simples, depois você melhora. Eu recomendo iniciar pelo front-end. Você acabou de sair do processo de criação do layout do seu programa, então isso te motiva a ver seu layout, né, já sendo implementado. Para a criação de um projeto, é importante se manter motivado, para não correr o risco de desistir no meio do projeto. Fazendo o front-end primeiro, você já vai enxergando a materialização da sua ideia, né? Depois você passa para o back-end, né, que dá a vida às telas que você implementou, trabalhando agora com dados reais e com persistência dos dados, ok? Então, fez isso aqui, criou o layout seu, então você vai partir para o front-end, você vai codificar essa parte aqui já vai ficar visível para você, você já vai começar a visualizar isso aqui, né? Então, a vantagem aqui do Figma também, vou mostrar na live de amanhã, né, é que você, por exemplo, quando você clica aqui, ó, no que você fez aqui, nos seus layouts aqui, automaticamente, ele já tem alguns recursos que te ajudam, por exemplo, cores, né, em hexadecimal, que você pode colocar lá, né, nós vamos ver no front-end, lá que você vai trabalhar com CSS, você precisa de colocar as cores, então o Figma já te auxilia nisso, né, ele te dá aqui as cores para você colocar lá, você não precisa de ficar lá com conta-gotas pegando aqui qual cor que é essa aqui, já está escrito para você aqui, então fica mais fácil de você trabalhar. Você quer definir suas cores, né? Então, olha aqui, quando eu selecionei aqui, ele já me deu, né, a paleta aqui com as cores, com os hexadecimais que eu preciso. Então, eu falo que ele é uma parte, né, ele te ajuda no desenvolvimento do front-end. Quem é mais antigo, quem já desenvolve aí, que é mais antigo, que é da época do Fireworks, por exemplo, antigamente você já fazia todo o layout, depois tinha a questão de você fatiar, e daí você já tinha o HTML, já tinha o CSS, né, pronto lá, mas, sinceramente, quando você via o código por trás disso,
nem dava prazer de visualizar, né? Agora, hoje não, você consegue fazer isso de maneira bem limpa, né? O seu código. Não é importante você ter um visual bacana só na frente para o usuário. Existe colegas seus, por exemplo, se for uma empresa, por exemplo, que vai, às vezes, que esse código, essa aplicação que nós estamos fazendo, você posta ela lá no GitHub, por exemplo. Nós vamos ver aqui a questão de nós postarmos, né, a próxima fase, postar no GitHub, vocês já fizeram ontem na live anterior sobre o GitHub, então você posta lá e aí alguém viu a sua ideia e quer continuar ela. Se você faz a codificação também mal feita, as pessoas não vão ter nem prazer de continuar o seu código, né, de melhorar ele. Se você deixar esse código aberto aí para as pessoas melhorar, né, fazer uma ideia disso é um projeto open source, que as pessoas podem te ajudar a melhorar essa aplicação. Então, não pode pensar de fazer uma aplicação bonita só para o usuário final, mas para o seu colega que vai te ajudar também a desenvolver. Tranquilo? Temos também aqui agora, né, a fase 6. A fase 6 é colocar o projeto no GitHub, que é um bom ritmo, né? Vocês viram na live de ontem, né? Nós vimos sobre isso e em outro vídeo aqui no canal, no nosso canal no YouTube, que quem estava na live de ontem já sabe como criar um ritmo, né, para os seus projetos. Lembrando também que subir a aplicação para o GitHub facilita a sua vida para depois fazer o deploy da aplicação, ou seja, colocar no ar a aplicação. Lembrando também que o GitHub é o seu portfólio. Então, ao subir o projeto para o GitHub, você vai estar construindo o seu portfólio, né? Tem duas utilidades aí para quando você faz a sua aplicação e você coloca no GitHub, né? Quando você vai fazer a parte do deploy, você já está o caminho do GitHub, automaticamente você vai subir diretamente, vai subir do GitHub, né? E o link também, você vai colocar o link do GitHub, né? Lá, o seu projeto lá, para as pessoas verem, né? Os recrutadores, os técnicos, né, da empresa lá, você vai passar o link para eles olhar as suas aplicações que você já desenvolveu, ou até colegas mesmo, que olha, o cara tem um projeto bacana, eu vejo muito isso, indicação das pessoas, olha o GitHub de fulano, ele faz umas coisas muito bacanas, isso gera indicação, né, é o famoso network. Se você tem um perfil, um readme bem feito, né? Você printou telas da sua aplicação, seu código está bacana, isso aí não é só um recrutador, isso aí para seus colegas também que estão vindo e, eu gostei do código daquele cara, aquela aplicação que ele fez foi bacana, né? Eu vou indicar esse cara, ele vai te chamar, né, para trabalhar na empresa, ok? Por último aqui, nós temos a fase 7, né? A fase 7 é postar no LinkedIn, né? Tem que printar o seu projeto, né? Contando os detalhes dele, né? O que você enfrentou para criar esse projeto, né? E postar no LinkedIn. Não adianta você fazer aquela aplicação linda, maravilhosa e deixar ela, assim, postar no LinkedIn, mostrar para alguém, né? Você tem que mostrar. O LinkedIn é onde está cheio de recrutador, né? Eles estão procurando muito, né, por desenvolvedores. Então, você, com tudo organizado, poste lá, né, para eles te encontrar, né? Sem anunciar, tem que colocar a boca no trombone, né? Sem anunciar, ninguém vai te achar, não. Ok? Feita a aplicação simples, né? Depois é só ir aos poucos adicionando novas funcionalidades, já está no Git mesmo, aí você vai adicionando as novas funcionalidades, vai devagar, né? Uma de cada vez, passando todas as fases novamente, ou então partir de um novo projeto, né? Ah, não, esse aqui, estou satisfeito aqui. Não, coloca mais coisas lá, novos projetos, né? Tenha novas ideias, né? Eu sempre digo o seguinte, quando você não está pensando em nada, né? Então, não surge ideia nenhuma e tal, mas a partir do momento que você foca um pouquinho e você tem uma ideia mirabolante, daí vem uma tempestade de ideias, né? Então, não tente fazer todas, não. Vá anotando isso no papel para posteriormente você desenvolver novos projetos. Tranquilo? Bom, então essas foram as 7 fases, né, para você criar o seu projeto pessoal. É importante você passar por cada uma dessas fases,
pois além de você estar construindo seu portfólio e adquirindo experiência, você vai se tornar um programador cada vez melhor, já que você vai estar trabalhando diversas habilidades, com visão sistêmica e capacidade de resolver problemas.